percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. No seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. No seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma manhã separada para iniciarmos o dia diante da presença do Senhor. E não tem uma forma melhor para iniciarmos esse dia do que em oração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver agora, e vamos orar. Senhor, diante da sua santa presença, pura presença, inigualável presença, preciosa presença, Senhor, nós nos colocamos em oração nesta manhã e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao mais íntimo do nosso ser, que a palavra que seja proferida nesta manhã realmente toque no nosso coração e nos motive a tomarmos atitudes de mudança, a não adiarmos as decisões que temos que tomar, a não adiarmos as atitudes que temos que tomar, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, quero começar com uma frase: o que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz. A palavra de hoje, como todas as alvorada no altar que nós temos, é um verbo, e a palavra, o verbo de hoje é a palavra procrastinar. Procrastinar. Em outras palavras, procrastinar significa deixar para depois, adiar, enrolar, postergar. Quantas coisas você já adiou? Quantas coisas você deixou para depois? Talvez você que esteja me assistindo já tenha dito algumas frases como estas: vou começar minha caminhada diária, eu vou ler diariamente a minha Bíblia, eu vou dar mais tempo para os meus filhos, eu vou deixar de fumar, de beber, eu vou abandonar esse vício a partir da semana que vem, e assim por diante. Quantas decisões tomamos e não colocamos em prática? Sempre adiamos e o tempo vai passando e as coisas não mudam. Mas existe uma decisão muito mais séria
que se nós não tomarmos e não agirmos, terá implicações eternas, que é a sua decisão de seguir a Jesus, a sua decisão de se render a Jesus. Por que você não resolve essa questão ainda hoje? Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versos 59 a 62. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus queria ensinar nesse texto? Ele queria ensinar que você não deve inverter as prioridades. As coisas de Deus devem vir sempre em primeiro lugar. O espiritual sobrepuja o material. Jesus disse numa outra passagem, em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Você já descobriu o Evangelho? O maior tesouro que o ser humano pode descobrir? Se você já descobriu, tudo que você fizer, tudo que você sacrificar, de tudo que você abrir mão em prol deste Evangelho, será um grande investimento na sua vida aqui na terra e para a eternidade. Mas o problema, meu irmão, minha irmã, é que nós procrastinamos, adiamos, postergamos, deixamos para depois. E o tempo vai passando, e quanto mais tempo se passa, mais difícil é de nós mudarmos. E eu quero pensar em algumas coisas com vocês agora. Primeiro, a procrastinação rouba de você a oportunidade de abençoar outras pessoas. Quando você adia, posterga algo, isso adia ou rouba de você a oportunidade que você tem de abençoar outras pessoas. O Evangelho de Lucas, versos 23 e 24, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir a mim, olha o que Jesus disse, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A procrastinação rouba de você a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Uma outra coisa importante, como segunda lição, a procrastinação pode roubar de você a oportunidade da vitória, a oportunidade de vencer. Lucas capítulo 2, versos 15 e 16 diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Jesus havia acabado de nascer e os pastores não deixaram a visita para depois. Eles se apressaram. Eles agarraram a oportunidade de uma vitória imediatamente e foram em direção a ela, apressadamente. A procrastinação pode roubar de você a oportunidade da vitória. Pense nisso, não enrole, não postergue, não deixe para depois. Mas tem uma terceira coisa que eu quero comentar com os irmãos ou com você que está comigo aqui agora. A procrastinação pode roubar de você a oportunidade de salvação. Quando você adia, posterga algo, isso pode roubar de você a oportunidade da salvação.
2 Reis capítulo 7, versos 3 e 4 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Por que ficar à espera da morte? A procrastinação teria custado a vida daqueles homens. Eles se arriscaram, eles sabiam que se ficassem onde estavam, morreriam. Então eles resolveram arriscar. A procrastinação teria custado a vida deles se eles tivessem ficado onde eles estavam. A situação deles era clara, desses leprosos: a fatalidade da morte ou a possibilidade da vida. Eles não deixaram para mais tarde, eles decidiram pela única oportunidade de vida que eles tinham, única chance que eles tinham. Por maior que fosse o risco, foi melhor que deixar as coisas rolarem, deixar a vida levar. Trata-se de uma dúvida arrasadora que certamente impede milhões de pessoas atravessarem os portais do céu. Quando nós protelamos, procrastinamos, nós podemos perder a oportunidade de salvação. Não podemos deixar para depois. Mas tem mais uma lição. A procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. A pessoa que deixa as coisas para depois não está levando em conta que a vida é incerta. Nós não podemos acrescentar um dia na nossa vida. Amanhã pode ser tarde. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Deixar para depois o que é importante consiste num grande erro. Um erro que talvez você nunca poderá reparar. Veja o que Tiago nos diz na sua carta, nos versos, capítulo 4, versos 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Amanhã, Tiago está nos dizendo aqui, é uma palavra muito perigosa. Ela pode significar preguiça, presunção, imprudência, omissão. Em se tratando da sua salvação, a palavra tem que ser a palavra hoje. O dia aceitável da sua salvação deve ser o dia de hoje. Hebreus capítulo 3, 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Portanto, a procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. Para que deixar para depois o que você pode fazer hoje? Para que adiar? A procrastinação também não leva em conta o caráter único da sua convicção. Salmo 119:60 diz: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Deixar para depois pode contrariar a vontade de Deus. Às vezes Deus está dizendo para você: faça isso agora, ligue para aquela pessoa agora, resolva isto agora, não adie mais. Obediência atrasada, na realidade, é desobediência e traz suas consequências. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Lembra do teu Criador agora, no tempo que você é saudável, que você tem saúde, que você tem disposição, antes que venham os dias maus em que você já não vai ter mais saúde e disposição. Eu me lembro da história de uma irmã, de uma mulher bem de idade, que um pastor foi visitá-la
porque ela não podia mais ir à igreja por conta da sua saúde. E ele contou que ela chorava porque ela gostaria de ter disposição para continuar indo ao templo, à igreja, mas ela já não tinha mais saúde para isso. E ela também lamentava aqueles que têm e não vão, e não se dedicam, e não priorizam o reino do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, precisa se posicionar na vida e assumir a responsabilidade quanto à sua eternidade. Eu não posso decidir por você, é uma decisão pessoal sua, somente sua. Deus não salva os seus por conta dos seus pais. Deus salva cada um de uma forma pessoal. Amanhã pode ser tarde. Não deixe para amanhã uma decisão tão séria que tem a ver com a sua eternidade, com a sua vida após a morte. Vivemos uma época em que a gente ouve falar de tanto de morte, tantas pessoas queridas nossas que Deus levou, tantas pessoas queridas nossas que estão agora nos hospitais, talvez desenganadas, tantas pessoas que estão sofrendo com o luto. E uma das palavras que mais ouvimos é a palavra morte. Por isso, meu irmão, a incerteza da nossa vida nos clama para decidirmos e tomarmos decisões hoje. O dia aceitável é hoje. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Não procrastine mais, não adie as suas decisões. Eu me lembro e concluo com isso. O ano era 1871. O reverendo Moody, grande pregador norte-americano, disse uma frase: eu nunca ouso dar ao meu auditório uma semana para pensar no assunto. Eu nunca ouso dar ao meu auditório uma semana para pensar no assunto. Eu também não quero ousar deixar para amanhã essa decisão que eu quero que você tome hoje, de se entregar para Jesus. Há muitos anos atrás, Billy Graham esteve na cidade de Seattle e ele acordou de madrugada com uma forte convicção que deveria orar pela atriz Marilyn Monroe. Naquela mesma noite, ao tentar contatá-la, o empresário dela disse que ela estava muito cansada e ocupada para marcar um horário. 2 semanas depois, mais tarde, no entanto, o mundo recebeu a notícia que Marilyn Monroe tinha morrido, tinha se suicidado. Você vai deixar a decisão de se encontrar com Cristo para mais tarde, para algum outro dia? Veja o que o profeta Elias disse ao povo no episódio com os profetas de Baal. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E o texto continua: Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Amanhã pode ser tarde, meu irmão, minha irmã. Tome essa decisão. Não enrole mais, não procrastine mais essa decisão de servir ao Senhor. Tome aquelas outras decisões, atitudes também. Não enrole mais para cuidar da sua saúde. Não enrole mais para resolver os seus relacionamentos. Não procrastine para ter mais tempo com a palavra. Não procrastine para ter mais tempo com os seus filhos, com as coisas principais da sua vida. Mas acima de tudo, não procrastine a sua decisão de se entregar a Jesus, de comprometer a sua vida com Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, o Senhor sabe como está o coração de cada pessoa que está me vendo agora. E eu peço que o Senhor nos dê força para tomarmos atitudes, não só decidirmos, mas agirmos em função das decisões que tomamos. Ó Pai, eu oro por aqueles que estão sendo tocados para decidir a assumir um compromisso com o Senhor, a se render a Jesus. Dê forças a Ele para não só decidir por isso, mas tomar atitudes que mostrem essa mudança.
Dê forças àqueles que tomaram algumas decisões, mas que não agiram ainda, que estão protelando, procrastinando para tomar algumas atitudes. Talvez estão procrastinando para pedir perdão para alguém, procrastinando para cuidar da sua saúde, procrastinando para ter mais tempo com seus filhos. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, dê forças para que possamos agir e as coisas possam mudar em nome de Jesus. Amém. Eu termino esse encontro com a mesma frase que eu iniciei. O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Filho pedido, voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho voltou e um banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho voltou e um banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho voltou e um banquete a ele entregou. O seu filho voltou e um banquete a ele entregou. Volte para Jesus.